Vamos lá? Vamos lá em Tiago 19, que diz, segunda parte, que diz sobre a prática da palavra de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar, tarde para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. Você viu o que Deus fala aqui? Você viu que através do Espírito de Deus, que Tiago começa a ensinar a gente, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Tudo isso o Espírito deu a Tiago para nos ensinar a gente como que a gente tem que conduzir no mundo. A gente podemos se irar, como Tiago fala, tarde para se irar. Podemos se irar, mas com sabedoria, no Espírito. Se irar, não é essa ira do mundo. Que essa ira do mundo não opera a justiça de Deus, é isso que o Tiago fala. Sabeis isso, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. É isso que Tiago fala. Você lembra quando Jesus Cristo entrou no templo e saiu quebrando tudo? Ali Jesus Cristo foi sábio, foi tarde para se irar. Aqui, e tarde para se irar. E a justiça de Deus entrou. Foi com ele, porque ele foi sábio. Se irou conforme o Espírito pede o ser humano para se irar. Por acaso algum de vós aí sabe como se ira com o Espírito de Deus? Não é se irar quebrando tudo, não é isso, é da carne. Seja sábio como se irá diante do Espírito. Como Jesus Cristo entrou dentro do templo, saiu quebrando tudo. Por acaso a casa do meu pai é casa de comércio? Essas igrejas hoje aí, a mesma coisa. A continuação, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essa ira aí, conforme foi falado aqui, você se irar pela carne e não opera a justiça de Deus. Mas se você for sábio em se irar, aí entra a justiça de Deus. Ao seu favor. Ao seu favor. Mas se você deixar a carne te dominar, a consciência da carne vir, a justiça de Deus ela não opera a seu favor. Será pior, será contra você. Porque existe duas leis. Dois julgamentos. Existe o julgamento do mundo, existe o julgamento de Deus. Estou falando espiritual, não é carnal. Existe o julgamento e julgamento de Deus. Você se lembra quando Satanás e arcanjo lutou pelo corpo de Moisés? Isso é espiritual, não é carnal. Esses homens não sabem de nada aí, mas eu sei. Sabe por quê? Porque eu obedeço os mandamentos e recebo a revelação verdadeira. Assim como o profeta Elias provou que esse profeta de Baal, eu provo esses homens todos aí também, que eu tenho autoridade para provar todos eles. Todos eles eu tenho para provar. Eu provo todos eles. Você sabe quando Satanás e arcanjo lutou pelo corpo de Moisés, você sabe o que significa isso? O que está sendo falado aqui, Satanás significa príncipe desse mundo. Justo. O nome de Satanás significa justo. Arcanjo é os mandamentos de Deus. Satanás e arcanjo lutou pelo corpo de Moisés. Sabe o que foi aquilo ali? Aquilo ali foram duas justiças. Ali foi Satanás falando o que Moisés fazia antes. Tem que ter acusação. E o arcanjo simboliza os mandamentos, dizendo que Moisés é uma nova criatura. E a obra que Moisés fez, diante dos mandamentos, foi maior do que a obra de Satanás, que é a obra do mundo. Por isso que é um mistério a briga de Satanás com a briga com o arcanjo, pelo corpo de Moisés. Moisés pertencia a Satanás, mas Moisés começou a pertencer quem? Aos mandamentos. Por isso que teve essa briga de Satanás e arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel significa os mandamentos. Satanás
simboliza, sabe o que? A vontade da carne, os desejos do mundo. Moisés era antes, só que Moisés, a partir daquele momento, não pertencia mais. Isso é o mistério de Jesus Cristo, seu advogado fiel. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o advogado nosso fiel. Por quê? Porque o mundo, quando a gente morrer, isso é espiritual, não é carnal. Tudo que está sendo falado aqui é espiritual, não é carnal. Vocês não vão entender nada, porque estão fora, estão nas trevas. Eles foram lançados fora como Adão foi lançado do jardim do Éden. Tudo foi fechado. Isso é espiritual. Quando arcanjo, Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Por isso que Jesus Cristo, ele é o advogado fiel. Por quê? São duas acusações. Uma acusação que Moisés pertence, que, não esquece Moisés, uma acusação que quando eu morrer, você acha que o mundo não vai me acusar? O mundo será, eu vou ser acusado. Por isso que é o mistério de Jesus Cristo, seu advogado. Eu vou ser acusado. Mas aí, os mandamentos estão em mim também. E se minha obra for perfeita diante dos mandamentos, eu venço a concupiscência da carne. Mas Jesus Cristo é advogado fiel, tá? Ele está aqui, ó, para mostrar que a nossa obra foi maior do que a obra da carne. Esse é o mistério de Jesus Cristo, seu advogado fiel. Tudo é carnal. É o mistério de arcanjo e Satanás lutar pelo corpo de Moisés. Assim é a nossa vida. Quando a gente está aqui no mundo, quando a gente morrer, a acusação vai vir em nós o tempo todo. E se a obra da acusação for maior do que a obra do espiritual, a obra dos mandamentos, você fica. Você vai ter o dano da segunda morte. Mas se a sua obra for maior, a sua obra nos mandamentos for maior do que a sua obra, como você pertencia ao mundo, aí você terá um encontro com Deus, você terá a vida eterna. Esse é o mistério de Satanás e arcanjo lutar pelo corpo de Moisés. Esse é o mistério, isso é tudo espiritual. Um homem olha isso, mas pensa que é carnal, pensa que foi dois anjos brigando, não. Arcanjo significa mandamento, arcanjo Miguel significa os mandamentos, vida, luz. Satanás simboliza justo. As pessoas pensam que Satanás não. O nome Satanás significa justo. Filho. Satanás, o nome dele significa justo. Ele é o príncipe desse mundo. E ele é justo. Ele dá aquilo que você quer. O que a carne quer, ele dá. Você quer, ele te dá. Então ele significa justo. Se você errar, filho, você vai ficar aqui. Vai ter o dano da segunda morte. Esse é o mistério de Satanás e arcanjo lutar. Assim vai ser com o nosso corpo também. O mistério de Satanás lutar pelo corpo de Jesus Cristo também. E o arcanjo foi isso. Foi o que Jesus fazia antes que Moisés e que Jesus fez depois. Todos nós teremos julgamento. Isso é julgamento. Se tem julgamento de acusação e de salvação. Jesus Cristo é o advogado fiel. E quem é o juiz? Quem é o juiz? Nosso Deus. Depois terá uma segunda parte.